Roberto Carlos Braga, Cachoeiro de Itapemirim, 19 de abril de 1941, é um cantor, compositor e empresário brasileiro. Foi considerado pela revista Rolling Stone Brasil como o sexto maior artista da história da música brasileira. Conhecido no Brasil e na América Latina como Rei, Roberto Carlos começou a sua carreira no início da década de 1960 sob influência do samba-canção e da bossa nova. Com composições próprias, geralmente feitas em parceria com o amigo Erasmo Carlos, fundou as bases para o primeiro movimento de rock feito no Brasil. Com a fama, estrelou ao lado de Erasmo e Vanderlé um programa na Record TV chamado Jovem Guarda, que daria nome ao primeiro movimento musical do rock brasileiro, e que os alçou Roberto ao status de ídolos da geração. Além da carreira musical, estrelou filmes inspirados na fórmula lançada pelos Beatles, como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, 1968, Roberto Carlos em O Diamante Cor-de-Rosa, 1970, e Roberto Carlos a 300 km/h, 1971. Na virada para a década de 1970 se tornou um cantor e compositor basicamente romântico, algo que não modificou desde então. Logo também mudava seu público-alvo, que deixou de ser o jovem e passou a ser o adulto. Entre 1961 e 1998, Roberto lançou um disco inédito por ano. Atualmente continua se apresentando com frequência, e estrela anualmente o especial intitulado Roberto Carlos Especial, exibido na semana do Natal pela Rede Globo. Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas músicas, entre os quais Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia. Segundo a ProMúsica Brasil, Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo vendido mais de 140 milhões de cópias, incluindo gravações em espanhol, inglês, italiano e francês em diversos países. Roberto Carlos Braga nasceu na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, em 19 de abril de 1941, o quarto e último filho de Robertino Braga e Laura Moreira Braga. Seu avô materno, Joaquim Moreira, era português e sua avó, Ana Moreira, tinha ascendência indígena e negra. Os pais de Roberto saíram, já casados, do interior de Minas Gerais para morar em Cachoeiro. Robertino era relojoeiro e instalou uma pequena loja no centro da cidade. Laura era costureira e atendia uma vasta clientela, porque na época quase não se vendia roupa pronta. A família morava numa casa modesta no alto de uma ladeira no bairro do Recanto. Logo que nasceu foi apelidado de Zunga, apelido relativamente comum na época. Desde cedo mostrou aptidão para a música, adorava assobiar e por volta dos 4 anos, já divertia a família cantando músicas do cantor Bob Nelson, seu primeiro ídolo musical. Zunga vestia-se como cowboy, estilo de Nelson, e era incentivado por sua mãe a cantar também para as visitas. Laura aprendeu a tocar violão de forma básica na adolescência e repassou seu aprendizado para o filho, que buscou maior aprimoramento se valendo do tradicional método do violonista canhoto. Aqueles que o conheceram no período da infância e da adolescência enfatizaram que o jovem Roberto era muito descontraído, sorridente e brincalhão. Tais características não foram abaladas pelo trágico evento que marcou sua vida. Em 29 de junho de 1947, dia da festa de São Pedro, padroeiro de Cachoeiro de Itapemirim, celebrava-se um feriado regado a desfiles, discursos e apresentações musicais que lotavam as ruas da cidade. Roberto estava acompanhado de sua amiga Fifinha, com quem foi assistir ao festejo durante a manhã, visando encontrar um bom ponto para enxergar o desfile de um grupo escolar. Ficaram próximos aos trilhos da estrada de ferro Leopoldina e não perceberam quando uma locomotiva a vapor se aproximara em sua direção. Uma das professoras que acompanhava os alunos percebeu a situação e gritou para elas saírem dali. Mas ao mesmo tempo em que gritou, a professora avançou e puxou pelo braço a menina, que caiu sobre a calçada. Roberto se assustou com o gesto brusco, tropeçou e caiu na linha férrea. O trem avançou por cima do garoto que ficou preso embaixo do vagão, tendo sua perna direita esmagada pelas rodas. Desmaiado, fora socorrido por um homem que o levou para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde sua perna foi amputada na altura da canela em vez de acima do joelho, como era comum na época. Devido à condição econômica da família, Roberto passou o restante de sua infância andando de moleta. Só aos 15 anos adquiriu sua primeira prótese, ao mesmo tempo em que o acidente agravou a situação de vulnerabilidade dos Braga, pois Robertino acumulou dívidas com fornecedores de sua loja que conseguiu quitar após um apelo. Também ajudou a aproximar ainda mais o jovem menino da religião, como posteriormente diria.
Nos dias que permaneci no hospital criei minha estrutura, inventei orações que repito até hoje. Ao longo da infância, expressou o desejo de ser aviador, depois desejou ser caminhoneiro e por volta dos 8 anos veio a vontade de ser desenhista. Mas seus pais o orientavam a sempre responder que desejava ser médico, carreira visada como meio de ascensão social. Isso mudou em um dia de outubro de 1950, quando, incentivado por Laura, Roberto fez a sua primeira apresentação pública como cantor no programa infantil, difundido pela Rádio Cachoeiro, a única emissora da região. Trajado com uma roupa costurada por sua mãe especialmente para a ocasião, ele cantou bolero, Amor Y Mas Amor, do porto-riquenho Bob Capó. O programa, por ser patrocinado por uma fábrica de doces, distribuía balas para as crianças. Ao receber o seu punhado, Zunga foi convidado a apresentar-se novamente na semana seguinte. Em casa foi elogiado pela vizinhança e pela mãe e respondeu a ela: "Eu não quero mais ser médico não. Agora eu quero ser cantor." Um dos quadros do programa infantil consistia de uma disputa entre os jovens cantores. O público votava no melhor e este sentava num trono até que outro participante o desbancasse. Roberto venceu tantas vezes a brincadeira que virou hors concours. A partir daí, era chamado apenas para cantar um número na abertura e outro no encerramento do programa, além de participar em outras programações da emissora e receber um cachê de 60 cruzeiros velhos. Diante disso, o passo seguinte foi Roberto Carlos ganhar o seu próprio programa na Rádio Cachoeiro. Em 1952, aos 11 anos de idade, ele estreou um programa semanal de 15 minutos que começava pontualmente às 12h30, no qual interpretava tangos, boleros e sambas canções. A ZYL-9 costumava fazer excursões com seus artistas para cidades vizinhas. Uma das primeiras apresentações do cantor mirim fora de sua cidade natal foi em Mimoso do Sul, em 15 de julho de 1953. Percebendo o interesse cada vez maior do filho pela prática musical, em 1954 Laura o matriculou no Conservatório de Música Cachoeiro, onde teve aulas de piano 2 vezes por semana. No ano seguinte, gravou sua voz pela primeira vez em um disco de acetato ao interpretar Deusa, composta por um jornalista local. Gravação essa que foi tocada algumas vezes em seu programa. Paralelamente ao rádio, Roberto e outros músicos da emissora se apresentavam rotineiramente na casa do estudante de Cachoeiro de Itapemirim. Em 12 de agosto de 1955, ele fez sua última aparição pela ZYL-9 durante um evento beneficente. Havia algum tempo que viajava rapidamente ao Rio de Janeiro e fazia pequenas participações nas rádios locais. No início de 1956, passou suas férias escolares na casa de uma tia em Niterói, aproveitando a situação para novamente tentar ser escalado nas emissoras do local. Sabendo que os programas radiofônicos da então capital federal eram os que ditavam os sucessos no Brasil e decidido a buscar maiores oportunidades na carreira, Roberto Carlos comunica aos pais seu desejo de continuar morando na cidade para tentar fixar-se em alguma grande rádio do Rio. Em março de 1956, Roberto parte definitivamente de Cachoeiro levando apenas uma mala e um violão. Em Niterói, matricula-se na turma da noite do Colégio Brasil do bairro Fonseca, deixando o dia livre para se dedicar à música. Diariamente fazia o percurso à balsa para a capital, a fim de buscar testes nas emissoras locais, especialmente as maiores como a Rádio Nacional, a Rádio Mairinque Veiga ou a Rádio Tupi, pois todas essas tinham auditório, orquestra e artistas contratados. Chegou a contatar algumas vezes o radialista Paulo Gracindo, mas não conseguiu uma chance no programa dele. Pelos corredores teve contato com o som de Lúcio Alves, Dick Farney e Luiz Cláudio, descobrindo, assim, técnicas mais modernas para seu violão. 17. No final daquele ano, o cenário não era animador para si, não conseguiu contrato com nenhuma estação e reprovou o 3º ano ginasial por faltar às aulas. Nesse momento, considerou seriamente retornar à sua terra natal. Isso só não aconteceu pois seus pais tomaram a iniciativa de mudarem-se para perto do garoto. Assim a família toda se reuniu para morar num sobrado no bairro Lins de Vasconcelos, subúrbio da Zona Norte carioca. Apesar do bom convívio, Roberto era o único dali que não tinha remuneração fixa, e com o fito de arranjar emprego, ingressa em um curso de datilografia. No curso ministrado no Colégio Ultra, Roberto conheceu um jovem chamado Otávio III com quem compartilhava um interesse em comum. Os dois haviam descoberto o recém-chegado rock and roll, e já nutriam uma admiração por Elvis Presley. Otávio era assistente do apresentador de televisão Chianca de Garcia, que comandava o Teletour da Rede Tupi.
e convidou seu mais novo amigo para comparecer a um teste, no qual conseguiu passar. Naquele ano de 1957, aos 16 anos, Roberto estreia como cantor profissional ao cantar Tutti Frutti, que ele conhecia pela versão de Elvis, sentado em uma lambreta, num cenário que tinha como tema a juventude. Com isso, recebeu seu primeiro cachê no Rio, 200 cruzeiros velhos. Além da datilografia, Roberto estava cursando um supletivo na mesma instituição, no qual um de seus colegas era Arlênio Lívio Gomes, que lhe convidou a conhecer um grupo de amigos seus que também gostavam de música e que se reuniam no Bar Divino, na esquina da Rua do Matoso com a Adoc Lobo. Dentre eles, estavam Edson Trindade, Tim Maia, Jorge Ben, os irmãos Paulo César e Renato Barros, e Wilson Simonal. Com a turma da Matoso, aprendeu a tocar rock em seu violão, principalmente ao observar Tim Maia fazê-lo. Tim Maia já havia participado de algumas bandas de ínfima duração, mas agora, no final de 1957, estava decidido a unir um novo conjunto formado por ele, Wellington Oliveira, Arlênio e Roberto, The Sputniks. O grupo, inspirado em artistas como The Platters, costumava ensaiar no porão da casa de Maia, que era o líder, e se apresentava com no máximo 2 violões, um tocado pelo próprio, mais rítmico pulsante, outro pelo Roberto, mais harmônico. Todos cantavam em harmonia vocal, com as vozes bem distribuídas, mas, embora Tim e Roberto cantassem melhor, Wellington era o vocalista principal porque era o único do grupo que tinha uma noção básica de língua inglesa. O repertório era composto apenas de versões. A primeira apresentação pública da banda foi em dezembro de 1957, num evento promovido na Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca. Após isso, passaram a se apresentar nas missas dominicais matutinas, e ficaram na segunda colocação de um concurso de calouros. Um amigo de Wellington viu essa disputa e indicou o grupo ao empresário Carlos Imperial, que há pouco inaugurara seu programa televisivo Clube do Rock na Tupi. Após um rápido teste, os Sputniks receberam a oportunidade de estrear no programa. Assim que a gravação acabou, Roberto esperou por Imperial no corredor e, sabendo que este era seu conterrâneo, chamou sua atenção para fazer um pedido. Sabia imitar Elvis e queria uma chance para se apresentar sozinho, o que foi aceito. Maia descobriu a movimentação e os dois discutiram em frente ao estúdio. Os Sputniks ainda tinham um concerto marcado para o próximo final de semana, mas o clima pesado durante o último ensaio devido à situação entre os colegas fez com que Roberto não comparecesse à apresentação, encerrando abruptamente o conjunto. Na semana seguinte, Roberto apresenta-se no Clube do Rock como Elvis Presley brasileiro e canta Jailhouse Rock, imitando os trejeitos do ídolo estadunidense. Além de seu programa na TV, Imperial organizava eventos com os artistas que lá participavam, percorrendo bailes e clubes dos subúrbios. Dentre as atrações, estavam também o Little Richard brasileiro Tim Maia e o Harry Belafonte brasileiro Wilson Simonal. Nas palavras de Roberto, nessa época eu não passava de um João Ninguém, mas já estava me tornando conhecido para a meninada que via o programa. Em abril de 1958, surge a oportunidade de ouro para sua carreira. Bill Haley e Riz Comets tocariam pela primeira vez no Brasil, e Imperial foi contratado para organizar um pré-show no Maracanãzinho com seus artistas. Roberto foi agraciado com a chance de cantar uma música na abertura. A preparação começou com antecedência, e ele estava decidido a tocar uma nova canção em vez das que já faziam parte de seu repertório. Seria On Dog. Para não ter erro, precisava da letra transcrita para seus ensaios, e por intermédio de Arlênio Lívio, foi introduzido a única pessoa capaz de ajudá-lo, Erasmo Esteves. Os dois logo se tornaram amigos por conta dos interesses em comum, tanto que Roberto lhe convidou para assistir a uma gravação no estúdio da Tupi. Porém, o objetivo do cantor nunca se concretizou. Por ordem judicial, nenhum menor de 21 anos poderia mais se apresentar no show dos Comets. Naquela noite, Roberto chorou até não poder mais, diz Carlos Imperial. Já para Erasmo, a situação foi mais animadora, pois após assistir à gravação do Clube do Rock, trocou seu sobrenome pelo artístico Carlos, e fundou a banda The Snacks, que passou a dar apoio a Roberto em seus shows. O problema era que o rock parecia estar em declínio naquele período a partir de 1958. Com a morte de alguns ídolos e a pausa na carreira de outros. E isso afetou o mercado de tal forma que o Clube do Rock foi encerrado e Imperial saiu do país, sem o seu mentor, sem a televisão e sem o rádio. Roberto estava novamente no marco zero, percorrendo a estrada em circos, clubes e feiras. Um novo rumo para sua carreira começa a se desenhar no momento em que ouviu Chega de Saudade de João Gilberto, considerada o marco inicial da bossa nova.
O novo estilo demonstrou que não era mais necessário um cantor ter um vozeirão de rádio, como o de Nelson Gonçalves, e isso deu novo ânimo para Roberto, que decidiu buscar emprego como croner de alguma casa noturna carioca. Por indicação de uma prima, conseguiu, já em 1959, uma vaga na reputada Boate Plaza, o que lhe conferiu seu primeiro salário fixo como músico, 6.000 cruzeiros por mês. Nessa época, o Rio ainda era a capital federal, e as boates noturnas eram muito frequentadas por políticos, empresários e cantores famosos, ótima oportunidade para demonstrar seu talento. A principal atração da Plaza era o saxofonista estadunidense Booker Pittman, com Roberto abrindo suas apresentações sozinho ou com músicos de apoio, entre os quais estavam João Donato e Vádico. Recém-chegado de viagem, Imperial passava em frente à boate quando avistou um cartaz com o nome de Roberto. Vislumbrado pela apresentação, achou que o rapaz poderia ser o novo João Gilberto e se ofereceu para ajudá-lo na busca pela gravação de um álbum. A relação de mentor e aprendiz entre eles se acentuou. Imperial contatou o radialista Chacrinha, ainda pouco conhecido nacionalmente mas já relevante no cenário carioca, que conseguiu agendar uma reunião com o diretor da gravadora Chantecler. Roberto tocou Fora do Tom, composta por Imperial. O diretor gostou da canção, mas não do intérprete, mas Imperial estava disposto a apenas aceitar propostas de contrato para Roberto Carlos, então recusou. A partir daí acontece uma sucessão de reprovações, na Copacabana, na Continental e na Odeon. Na Polydor, o cenário foi mais animador. O diretor Joel de Almeida estava ressentido por perder João Gilberto para o Odeon e logo aceitou a proposta de gravar a jovem promessa com uma condição: ele deveria imitar ainda mais o estilo de Gilberto. Em julho de 1959, Roberto Carlos grava 2 canções a serem lançadas em compacto, João e Maria, composta em parceria com Imperial, e Fora do Tom, apenas de Imperial. O lançamento foi um fracasso comercial, além de ter sido mal recebido pela crítica do jornal Última Hora. Apesar de o acordo assegurar que um álbum completo seria produzido, o cantor teve seu contrato rescindido. Segue-se mais uma sucessão de recusas, na RCA Victor, na RG e na Philips. Junto a isso, perdeu seu emprego na Boate Plaza e precisou procurar outro local para se apresentar, primeiro num cabaré, e depois num bar frequentado por prostitutas. Imperial estava certo de que faltava para Roberto apenas o entrosamento com outros músicos do movimento e tentou-lhe enturmar com a chamada Turma da Bossa Nova, integrada por Ronaldo Boscoli, Carlos Lira, Roberto Menescal, Nara Leão, Durval Ferreira e Chico Feitosa. Porém o grupo, considerado elitista, nunca lhe deu espaço e sempre barravam qualquer tentativa dele se apresentar nos clubes em que se reuniam. Boscoli o aconselhou a desistir de tentar esse espaço. Decidido a conseguir uma nova gravação, Imperial arranjou uma audição na Columbia em 1960. Aceito no teste, sua primeira gravação foi o compacto de Canção do Amor Nenhum, e Brotinho Sem Juízo, novamente um fracasso de vendas, mas a gravadora ainda via potencial no garoto e deu carta branca para ele gravar um álbum completo. Indeciso com qual caminho seguir, Roberto mistura canções de samba, bossa nova, rock e bolero, pois, a depender de qual faça mais sucesso, definirá o rumo posterior de sua carreira. Produzido por Imperial, o disco acabou decepcionando o cantor por vários motivos. A desafinação logo na faixa de abertura, Não É Por Mim, a capa genérica escolhida pela gravadora, ainda por cima copiada do músico estadunidense Ken Griffin, o encarte afirmando que Roberto nascerá no Rio de Janeiro, e as composições de Imperial assinadas pelo pseudônimo Bill César, como tentativa de torná-las mais atrativas. Com tudo isso, Louco por Você foi lançado oficialmente em setembro de 1961. A divulgação foi maior dessa vez, principalmente em programas produzidos por Otton Russo, filiado à Columbia, no programa de rádio de Imperial e com amigos de Roberto ligando para emissoras para pedir as canções. O álbum chegou às paradas, mas vendeu apenas 512 cópias. Algumas fontes afirmam 3,5 mil, e o cantor continuou a fazer poucos shows, alguns deles quase sem público. Nesse período, conseguiu um trabalho como datilógrafo na Delegacia de Seguros do Ministério da Fazenda e sofria novamente com o medo de ser dispensado da gravadora. O responsável pela contratação do cantor, Roberto Corte Real, saiu da CBS, deixando seu cargo para Evandro Ribeiro, que propôs uma redução no número de contratados pela empresa. Ele não tinha interesse em manter um intérprete de bossa nova no elenco, mas uma lacuna foi aberta quando Sérgio Murilo, um dos maiores cantores de rock daquele período e integrante da gravadora, se desentendeu com Evandro e foi deixado na geladeira.
Roberto Carlos então foi mantido com a orientação de migrar para esse outro gênero. Em abril de 1962 foi lançado o single Malena Fim de Amor, com boa repercussão nas rádios cariocas. Depois lançou uma versão de Splish Splash do estadunidense Bob Darin, feita por Erasmo e bem recebida no Rio de Janeiro e em estados do Nordeste como Bahia e Pernambuco. Logo após, juntou-se novamente a Erasmo para compor Parei na Contramão, sendo essa a primeira colaboração da longeva parceria que formaram a partir daí. Em setembro de 1963, com o sucesso dos singles anteriores, Roberto começa a gravar seu segundo álbum, o epônimo Roberto Carlos, considerado irregular por ser um intermediário entre o primeiro, mais focado na bossa nova, e o terceiro, que seria mais focado no rock. Esse mescla canções dos dois estilos, sendo que as baladas de rock tiveram maior êxito. A divulgação do disco foi maior. Roberto foi transferido de seu emprego no Ministério da Fazenda para o de programador musical na Rádio MEC, aproveitando-se disso para promover suas próprias canções. A maior dificuldade era adentrar o mercado paulista, o que lhe daria verdadeira projeção nacional. Com a precoce aposentadoria de Célie Campelo, a grande cantora do rock paulista, mais uma lacuna estava aberta. Visando isso, em dezembro de 1963 foi lançado mais um single, com Parei na Contramão, e Na Lua Não Há. Para divulgação, Roberto foi a várias rádios daquele estado para cantar ou ao menos falar sobre o disco, o que surtiu efeito. Em poucos dias, Parei na Contramão se tornou o maior sucesso do cantor em São Paulo. De lá, se espalhou para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e depois para outras regiões. Com a capital paulista conquistada, o objetivo agora era o interior do estado. Então o cantor iniciou uma turnê por essa região, momento em que abandonou seu emprego formal na Rádio MEC para focar apenas na música. Com o início do sucesso ganhou maior liberdade artística para seu próximo álbum, É Proibido Fumar, gravado em junho e lançado em agosto de 1964, cujo maior êxito foi a canção, O Calhambeque, Road Dogg, segundo lugar nas paradas. Esse disco marca de vez uma sonoridade mais rock and roll em comparação aos antecessores, com acompanhamento da banda The Youngsters e uso de baixo elétrico, até então raro em gravações brasileiras, e vendeu cerca de 12 mil cópias. A faixa título foi lançada em compacto e chegou ao primeiro lugar da parada Ibope. Em janeiro de 1965, lança um bem-sucedido compacto simples com História de um Homem Mau, e Aquele Beijo que Te Dei, posteriormente incluídas no álbum Roberto Carlos Canta para a Juventude, de abril de 1965, marcado pelo início da parceria com o organista Lafayette. Nesse momento inicia-se sua expansão para os países de língua castelhana devido à influência das emissoras do Rio Grande do Sul nas da Argentina. Com o interesse da população, a CBS decidiu lançar uma versão em espanhol de É Proibido Fumar, que acabou recebendo o título de Roberto Carlos Canta a la Juventude, também em abril. A empreitada recebeu boa aceitação, principalmente pela faixa Mi Cacharrito versão de O Calhambeque, e começou a espalhar o nome do cantor por toda a América Latina. Primeiro à Argentina, depois ao Paraguai, à Venezuela, ao Chile, às Ilhas do Caribe, especialmente a Cuba, e um pouco mais tarde ao México. Roberto ainda não era um fenômeno nacional, mas estava escalando aos poucos sua popularidade e já era muito requisitado para programas de televisão e shows. Ao longo dos anos, o cantor teve casos efêmeros com várias celebridades brasileiras. Em 1968, casou-se em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, com Cleonice Rossi, filha do publicitário Edmundo Rossi, que morreu de câncer de mama em 1990. Cleonice é mãe de seus 2 filhos, Roberto Carlos II, chamado de Segundinho ou Dudu Braga, nascido em Belo Horizonte, em 14 de dezembro de 1968 e morto em 8 de setembro de 2021, em São Paulo, e Luciana, nascida em 1971. Segundinho nasceu com glaucoma de difícil tratamento, com menos da metade da capacidade visual e sempre andou de bengala e acompanhado. Roberto Carlos ainda assumiu a paternidade de Ana Paula Rossi Braga, filha de um namoro prévio de Cleonice em que o pai do bebê não quis assumir. Roberto, então, por amor à esposa, se apegou à filha dela e a registrou como sua filha. Em 1979, o casamento com Cleonice se desfez, iniciando um romance com a atriz Miriam Rios, com quem teve um casamento que duraria 11 anos, sem filhos. Na década de 1990, o cantor descobriu que o seu breve relacionamento com a modelo e comerciante Maria Lucila Torres gerou um filho, Rafael Carlos Torres Braga,
que ele assumiu como seu filho legítimo através de teste de paternidade. À época, Maria Lucila não quis revelar a Roberto que ele a tinha engravidado por vergonha, pois foi um caso passageiro que tiveram. Ela sempre falava ao filho que Roberto era seu pai e Rafael fez o teste para realizar o desejo da mãe. Após alguns meses de ter descoberto que Roberto era seu pai, Rafael perdeu a mãe, Maria Lucila morreu de câncer de mama. Em 1996, o cantor casou-se com sua antiga namorada, a pedagoga Maria Rita Simões, e não quiseram ter filhos. Eles se conheceram em 1977, quando a enteada de Roberto Carlos apresentou a amiga ao padrasto em um show no interior de São Paulo, já que Ana Paula e Maria Rita estudaram juntas, mas o pai de Maria Rita não aceitou a aproximação dos dois por Roberto ser bem mais velho. Eles se separaram e só voltaram a se reencontrar 14 anos depois, em 1991, quando começaram a namorar. Em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com câncer em todos os órgãos e morreu em dezembro de 1999, fato que abalou profundamente Roberto Carlos. Em 17 de abril de 2010, morreu aos 96 anos Laura Moreira Braga, mãe de Roberto, vítima de infecção respiratória. A notícia da morte de sua mãe foi dada durante uma apresentação que Roberto Carlos fez no Radio City Music Hall, em Nova York. Em 16 de abril de 2011, Ana Paula, sua filha adotiva, morreu aos 47 anos nos braços do marido, o guitarrista Paulo Coelho Soares, que toca na banda de Roberto. Ana Paula, filha de Nice com Antônio Carlos Martinelli, morreu repentinamente de parada cardíaca, no seu apartamento em Moema, SP. Em 8 de setembro de 2021, morre Dudu Braga, Roberto Carlos II, seu filho, devido a um câncer no peritônio. Em mais de 50 anos de carreira, Roberto Carlos lançou um total de 41 álbuns só de inéditas. Segundo a ABPD, Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira. Seus discos já venderam mais de 140 milhões de cópias e bateram recordes de venda. Em 1994 chegou a marca de 70 milhões de discos vendidos, incluindo gravações em espanhol, inglês, italiano e francês, em diversos países. Tendo realizado milhares de shows em centenas de cidades no Brasil e no exterior, sua popularidade o tornou conhecido no Brasil e na América Latina como Rei, contando com um dos maiores fã-clubes do mundo.